Muito obrigado. Bem-vindos a esta comissão, comissão para estes casos em especial. Muito obrigado por terem estado cá. Estamos aqui numa subcomissão da 10ª Comissão. Estão aqui representados o PSD, o Chega, o PS, o Partido Comunista e a Iniciativa Liberal. Vamos, da vossa parte, está representado aqui o Sr. Mário Pereira, a Sra. Maria Nogueira, muito obrigado, o Sr. José Rocha, o Sr. Rui Figueiredo e a Sra. Sara Raposo, representante, neste caso, representando a Associação de Solidariedade Social de Lafões. Muito obrigado. Pronto, estamos aqui para vos ouvir. Diga. Sim. Muito bem. Estamos aqui para vos ouvir, sendo que terão agora, sensivelmente, 10 minutos para a vossa intervenção. Cada grupo parlamentar tem 5 minutos e o deputado único, que não está cá nenhum, teria 3 minutos. Depois de todos os senhores deputados terem intervido, terão outra vez 10 minutos para uma vossa intervenção. Portanto, quem é que vai... Muito bem. Então, faça favor. Muito obrigado. Dou a palavra então ao Sr. Mário Pereira. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero-nos agradecer esta oportunidade de partilhar com os deputados e com o Sr. da República algumas que são as nossas preocupações. A Fórum é uma federação nacional de entidades, de organizações que apoiam o emprego e a formação profissional de pessoas com deficiência e incapacidade. E, nesse contexto, temos vindo a organizar atividades de encontros de pessoas com incapacidades adultas que estão a trabalhar. E, nesse contexto, nos anos 24 e 25, nesses encontros, foi organizado um caderno reivindicativo e foi criado um grupo, que nós chamamos que é o Conselho Consultivo da Fórum, que é constituído por pessoas eleitas nesses encontros. Esse grupo delegou, aqui na Dona Alice e aqui no José, a representação vindo aqui, depois houve uma pessoa que também tinha sido indicada, mas que por motivos emergentes de doença de mamãe não pôde vir, e eu passaria aqui a palavra primeiro ao Alice, José, para eles exporem quais são as reivindicações deles, do ponto de vista deles, obviamente. Passo a palavra ao Sr. José Rocha. Boa tarde, quero agradecer a todos os políticos da República. O primeiro ponto, eu quero apresentar um ponto específico que é mais escolas de condução de mobilidade verbal. Porque agora, eu falo para mim, eu sou um jovem que preciso de cuidados, tenho limitações, mas eu sei o código verbalmente, eu percebo o código. E hoje em dia é tudo a sistema eletrónico, e eu percebo muito bem o sistema eletrónico. E é só esse o meu ponto. Muito obrigado. Ainda tem muito tempo. Faça, mas pode dizer mais. Antes, tem outros pontos também, por exemplo, as modalidades de escolas de cães de guia, mais escolas de ensino para o inglês gestual e mais escolas de contacto físico, visual. E são esses os meus 3 pontos que procuro. Muito obrigado. Passo então a palavra à Sra. Sara Raposo. Maria Nogueira, peço desculpa. Muito obrigado. Muito boa tarde, eu chamo-me Alice. Estou a trabalhar no Centro Escolar de Oliveira de Frades, fiz a minha formação profissional, estágio, e agora estou a trabalhar para a Câmara Municipal de Oliveira de Frades. Também quero aproveitar para agradecer o facto de nós podermos estar aqui a falar sobre o nosso caderno reivindicativo, que há coisas que estão menos bem e nós podermos ter a possibilidade de estar aqui na Assembleia
a expor os nossos casos e aquilo que nos realmente rodeia e que está menos bem. E uma das coisas que ainda hoje se passou, estou na cidade de Lisboa, onde supostamente eu pensaria que seria melhor que na minha terra, é os sinais sonoros dos semáforos. Foi uma coisa que eu detetei com a doutora Sara. Não há sinais sonoros nos semáforos. Isso é um dos pontos, por causa do que se passou hoje. Não está no nosso caderno, mas foi vivido por mim hoje e, portanto, não poderia esquecer. Outra coisa também é as empresas dão-nos trabalho, tudo bem, só que por vezes nós estamos a trabalhar em setores onde não são adequados para nós. Eu trabalho numa cozinha há uns anos e eu falo por mim, por meu nome pessoal, mas também por outras pessoas que sei que também estão a trabalhar em empresas que não estão, ou seja, têm setores que não estão adaptados para nós e, portanto, eu não acho bem uma pessoa que é cega trabalhar numa escola, e não menos numa cozinha de uma escola industrial, onde se cozinha para 600 pessoas, onde eu, no meu ver, todos os dias eu corro perigos, cerca de queimar, cair, pronto. E, tudo bem, eu preciso trabalhar, mas também tenho que zelar pela minha segurança. Outro ponto que eu também vou falar, muito rápido, se eu puder, é os transportes públicos. Não estão adaptados para pessoas portadoras de deficiência. Eu acho que os transportes públicos, se nós também pagamos os nossos deveres, nós pagamos os nossos impostos, também devemos ter coisas adaptadas para nós. Eu falo isto dos comboios, os comboios, por acaso eu hoje é que andei de comboio e senti mais essa dificuldade, mas eu até ainda o menos. Agora, pessoas que andam numa cadeia de rodas, eu pergunto-me como é que essas pessoas que fazem, há pessoas que são completamente independentes e que vão todos os dias de comboio, como é que elas fazem para subir para um comboio, um autocarro ou pronto, esse determinado de coisas. Haveria muito mais coisas realmente para falar, o tempo realmente é muito pouco, mas quero mesmo agradecer o facto de nós podermos estar aqui e apresentar o nosso caderno que nós começámos a construir há 2 anos e um grupo de pessoas, claro, com a ajuda do Dr. Rui e do Dr. Mário, que nós também sem eles nós não seríamos capazes, mas há algumas reuniões online e temos aqui 18 itens para apresentar e gostaríamos muito que fossem vistos por alguém que seja, se calhar, muito mais superior a nós, mas que nos ouçam. Pronto, e estamos a pedir esses apoios porque realmente nos fazem muita falta. É tudo e obrigada por estarmos aqui. Gostaria só de fazer um comentário. Aqui ninguém é superior a ninguém. Portanto, acho que podemos retirar essa expressão. Muito obrigado. Peço desculpa, desde já, por não tratar os senhores doutores e a senhora doutora pelo título académico, mas não tinha aqui indicação e também, pronto, não sabia. Muito peço desculpa. Portanto, ainda temos muito tempo. Aproveitem, façam favor. Sim, eu posso só completar algumas ideias que... Pronto, só uma das questões que está agora em discussão aqui acesa tem que ver com a lei das cotas. E que é um dos pontos que está aqui. Nós vinhamos defendendo que a lei das cotas fosse alargada porque uma das questões que vinhamos a sentir, isto enquanto federação, enquanto as pessoas, sobretudo as pessoas que têm limitações de natureza intelectual ou na área da doença mental, têm muita dificuldade em obter atestados multiusos com valores elevados, que permitissem acesso à lei das cotas. E, portanto, nós tínhamos vindo a defender que a lei das cotas pudesse ser alargada a pessoas com níveis mais baixos de incapacidade, ou preferencialmente usando outros instrumentos de medida, mas pronto, é isso que temos, e no sentido de poder haver uma maior generalização do emprego das cotas. Pronto, nós, não posso dizer que me tenham perguntado a opinião, mas de facto este é o nosso entendimento e portanto, sabemos que isso está na proposta do Governo, mas é uma das questões que também para nós tinha alguma importância fazer isto. A questão que o Zé falou, da questão das cartas de condução, é uma questão muito importante, porque em Lisboa talvez não seja tão importante, mas no interior
A questão é assim, os dados que temos indicam que cerca de 30% das pessoas com incapacidade que trabalham deslocam-se por meios próprios. Né? E a maior parte destas pessoas são pessoas com limitações intelectuais. Aqui o Zé dizia há um pouco que tentou fazer 5 vezes o exame de código e não conseguiu. Né? Portanto, depois há outros que conseguem, mas no interior, nomeadamente no interior, a utilização dos transportes públicos para aceder ao emprego é uma questão em muitos territórios fora de hipótese. Né? E se as pessoas não têm carro, têm muitas dificuldades, isso complica muito o acesso ao carro, ou uma motorizada, ou uma coisa, um meio de transporte. Isso complica imenso as condições para aceder ao emprego, ou limita muito as possibilidades de escolha. E, portanto, essa é também uma das questões que poderia, de facto, ser considerada, porque limita, efetivamente, as pessoas com dificuldade, com capacidade para conduzir em segurança, mas que têm dificuldades em responder a um teste informático num computador e que ficam excluídas desse acesso, porque essa seria uma das questões. A outra questão também que nós temos aqui, e de facto temos que reconhecer isso, neste momento, nos últimos anos em Portugal, tem havido um impulso muito significativo na área do emprego, nomeadamente através das medidas do emprego apoiado, em mercado aberto. E há uma questão que nós vamos aqui deixar também, e que tem a ver com o quê? Neste momento, as autarquias são uma das entidades que está a contratar bastantes pessoas, em número significativo, no âmbito destes contratos, mas neste momento há uma situação de insegurança jurídica que está a fazer com que algumas câmaras achem que não podem contratar, algumas câmaras acham que só podem contratar durante 2 anos e depois despedem as pessoas, e há câmaras que acham que podem contratar e fazem contrato sem termo. E, portanto, mas estamos aqui numa situação que isto reflete alguma insegurança jurídica, porque umas câmaras dizem que não têm base jurídica para fazer estes contratos, porque pela questão dos concursos públicos na entrada, basicamente, mas há outras que estão a fazer, e isto tem-se revelado um instrumento muito poderoso para resolver muitas situações de pessoas com grandes dificuldades em aceder ao emprego, nomeadamente pessoas que tradicionalmente faziam 6 e outros estágios e trabalhos deste tipo nas autarquias, mas que nunca chegavam a entrar nos quadros por falta de capacidade ou por falta de limitações. E portanto, isto tem vindo, as câmaras têm vindo a apostar nisto. Isto hoje serão, seguramente, não serei quantos, mas serão provavelmente mais de 1000, seguramente, não temos esses dados, mas serão muitas centenas de pessoas que estão nestas circunstâncias. E nós deixaremos também uma proposta no sentido de haver uma clarificação disto, porque o IFP tem um parecer jurídico que diz que sim, que é tudo muito bom. Há autarquias que fazem interpretações mais restritas da lei, dizem que não, e é pena para muitas pessoas que estão. Nós, no caso da região de que eu sou originário, quer dizer, trabalhando com 4 municípios, há 3 que acham que sim, vão para a frente, e há um que acha que não e não faz nada. No mesmo território, com as mesmas pessoas, com as mesmas necessidades. Portanto, isto seria importante conseguirmos aqui para dar segurança a uma situação. A questão que nós, em geral, queremos e gostaríamos muito que, em termos de política, isto fizesse algum efeito, era que, de facto, entre as políticas de apoio às pessoas com deficiência, a política do emprego tivesse um lugar de destaque, porque é que elas transformam as vidas das pessoas. Não é? E, de facto, o apoio ao emprego, os contratos de emprego apoiado é uma coisa que, na realidade, existe desde 2015, e que a partir daí terá permitido já, não sabemos exatamente, mas no mínimo, se calhar 6, 7 mil postos de trabalho para pessoas com limitações sérias. Não é? E, portanto, é uma medida com enorme potencial que nós gostaríamos muito que não seja mexida, que não seja alterada, que permita e que seja aperfeiçoada, não só nas medidas legislativas, mas nas práticas, porque aqui há aqui um problema que já não é só da política, é um problema da prática. E da nossa também, não estou a falar das nossas organizações, da Estado, de todos os agentes sociais envolvidos nisto. E, portanto, esta é, digamos, a ideia que depois tem aqui as reivindicações que temos, situam-se um pouco toda nesta ideia de aperfeiçoamentos. Muitos deles são pequenos, muitos deles são, às vezes, modificações pequenas em regulamentos, muitos deles são pequenas modificações nas práticas, mas que podem ter um efeito muito grande e muito importante para as pessoas. Aliás, algumas reivindicações não incidem só sobre o Estado, incidem também sobre as organizações que apoiam as pessoas, o que também é importante, que as organizações sejam mais proativas, mais afirmativas também
nesta política, que para a forma é muito importante, porque nós somos uma federação preocupada e centrada nas questões da formação profissional e do emprego. E seriam, assim, as coisas que podemos dizer sobre isto, assim, nesta primeira abordagem. Muito obrigado. Como é que... sim, já está. Neste momento vou passar a palavra ao Sr. Deputado do PSD, o Sr. Deputado Joaquim Barbosa. Faça favor. Muito boa tarde a todos, quer ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, aos meus colegas deputados, aos senhores membros da Formen. Em primeiro lugar, para dizer que o parlamentar do PSD tem toda a satisfação e o gosto de vos receber aqui. Fazem muito bem vir a esta é a casa do povo, das pessoas, e, portanto, venham às vezes se quiserem, quando pretenderem, estamos aqui para vos ouvir. E também um grupo parlamentar, neste caso, que tem responsabilidades acrescidas, porque é um grupo que sustenta o Governo, além de ouvir, também é para fazer. E, portanto, esta dialética é muito importante para nós sentirmos as vossas necessidades, percebermos os vossos problemas, sabermos o que está a ser feito está a ser bem feito, aquilo que se pode melhorar, aquilo que se pode corrigir, aquilo que falta fazer. E, portanto, é muito importante ouvirmos e estarmos aqui convosco. E por isso, os meus parabéns por terem aqui vindo e venham às vezes que precisarem, da nossa parte, tem sempre aqui a porta aberta. Enfim, da análise que fiz aqui sobre a Formen, percebo que é uma entidade que é constituída por cerca de 50 entidades privadas, tem como objetivos melhorar a intervenção dos organismos públicos e privados responsáveis pelas ações de formação profissional e de emprego de pessoas com deficiência, que aliás vai precisamente no sentido que realmente Portugal precisa, porque as políticas de deficiência devem ser políticas transversais, horizontais, que de alguma maneira afetam todas as políticas públicas e não estar num sítio isolado e apenas se focar na sua especificidade, mas que desde a educação ao desporto, à investigação, à saúde, ao lazer, enfim, uma série de políticas designadamente sociais que a política de inclusão e de apoio à proteção de pessoas com deficiência deve ter. Portanto, este objetivo é bastante meritório da vossa associação. Sei que também tem outro objetivo importante, que é desenvolver as capacidades dos profissionais desta área, não é uma área fácil, e também promover políticas e práticas de inclusão socioprofissional. Tenho aqui um caderno reivindicativo, 18 pontos, que eu estudei com atenção. Percebo que é um projeto que teve a ver com, enfim, com 3 grandes momentos. Primeiro, na formação do caderno reivindicativo, através da recolha de diversos contributos de várias pessoas e de várias entidades, que se prolongam um pouco no tempo. Depois também através daquele encontro que tiveram nacional, que já foi aqui referido, aquele encontro nacional de pessoas com deficiência, que teve lugar em Vizela e depois o ano passado e mais tarde em São Pedro de Moel, em que foi um momento de partilha, de concertação de estratégias e de aprovação do caderno reivindicativo, e que, portanto, ouviram toda a gente, vocês debruçaram sobre as situações, conversaram uns com os outros e recolheram aquilo que era o mais importante. O terceiro momento é o que estão agora a fazer também, a apresentação pública do caderno reivindicativo, quer aqui, quer nos órgãos de comunicação social, portanto, tudo isso é importante. Ainda agora, mais de acordo ao fazer, portanto, aquilo que realmente é necessário, verifiquei com satisfação alguma grande parte da atividade deste Governo tem vindo, deste Governo de curta duração, portanto, desde sequer tem 2 anos, com uma legislatura interrompida a meio, vejo com satisfação que, de alguma maneira, tem ido de encontro a alguns pontos que os acabaram aqui de referir, quer os escritos, o que é que está aqui escrito, quer aquilo que verbalmente agora sinalizaram. É o caso, por exemplo, da nova estratégia nacional para a inclusão de pessoas com deficiência, que é para vigorar em 2026, onde aumentamos o apoio às pessoas com deficiência, tornando os apoios mais eficazes. Designadamente, esta estratégia vai aprovar o novo regime de acessibilidades, que já é antigo, data de 2006, com uma vantagem através do reforço da fiscalização e de penalização por parte das entidades públicas ou privadas que, de alguma maneira, estejam em cumprimento. Portanto, para reforçar a defesa das pessoas com deficiência, enfim, das várias
medidas que é preciso tomar e que muitas vezes não se pensa nelas e, portanto, é importante este reforço de fiscalização e de penalidades que têm que ser mais vezes a doer para quem não os cumpra. Também, outro aspecto que foi aqui referido e que eu verifico com satisfação é que, no anteprojeto laboral que está agora em discussão, um dos pontos que tem discussão com os parceiros sociais, um dos pontos precisamente que está em análise é o objetivo do Governo de reduzir o grau de incapacidade de 60% para 33%, o que alargará o universo de possíveis beneficiários. E, portanto, isto no caso da lei das cotas. E, portanto, penso que vai de encontro exatamente àquilo que expressaram aqui há pouco. Também algo importante, também foi falado há pouco, foi a desmaterialização do processo das juntas médicas, da avaliação da incapacidade, através da Portaria 161/2005, de 10 de abril, o que significa que foi alargada a lista de patologias que dão lugar a um atestado médico de incapacidade multiusos com dispensa de justa médica. E, precisamente, isto é uma luta já antiga, medidas já antigas, estou-se a falar dela pelo menos desde 2024, e que também vai de encontro às vossas pretensões. Na questão do emprego, em setembro foi criado criou o programa em setembro o programa 2030, que visa a abertura de candidaturas de apoio das taxas de inserção para pessoas portadoras de deficiência, no sentido de promover a sua empregabilidade e inclusão socio-profissional e cultural. Isto é um programa importante e realmente aquilo que chamou a atenção e que eu notei com particular destaque tem a ver com a questão depois da empregabilidade. Ou seja, enquanto as empresas privadas, no final deste programa, poderão empregar as pessoas, se quiserem ou não, no caso de entidades públicas, há a questão do concurso, em que poderá haver ou não cotas para pessoas portadoras de deficiência, ou poderá haver com maior abertura ou menor abertura, e, portanto, isto é um ponto importante que eu noto aqui e que interessa realmente verificar, no sentido de facilitar e não haver aqui medidas dispersas, quando as mesmas entidades, cada uma faz o que entende, e realmente essa insegurança jurídica que ficou há pouco é algo que tem que ser colmatado. Na questão das cartas de condução, também é verdade que, sendo as pessoas, portanto, conduzir com segurança e podendo, quer a segurança própria, quer a segurança dos outros, a carta de condução é muito importante para a acessibilidade do local de trabalho. E, portanto, muitas vezes, desde que se garanta a segurança final da condução, poderá haver medidas especiais para quem terá mais dificuldade em relação ao resto das pessoas para fazer os exames. É algo também que eu anoto com cuidado e que farei chegar aos responsáveis. Quanto ao resto, questões complementar, foi um gosto tê-los aqui e, portanto, também estou ansioso por ouvir depois as vossas conclusões finais e também dos meus colegas deputados. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Dalina Pinheiro, do Partido Chega. Tem 5 minutos. Use isto como pretender. Obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Forman, quero desde já agradecer a vossa presença. Durante muitos anos criaram-se leis, programas e projetos. Ainda assim, demasiadas pessoas com deficiência continuam longe do emprego, da autonomia e de uma vida verdadeiramente independente. Hoje não estamos aqui para repetir princípios gerais, estamos aqui para ouvir quem conhece o terreno e quem sente todos os dias as falhas do sistema. O documento apresentado pela Forman resulta da voz direta dos trabalhadores. Isto dá-lhe um valor especial porque não nasce de gabinetes, mas da realidade. Para o grupo parlamentar do Chega, a inclusão só é justa quando é prática, quando não depende de sorte do local onde se vive ou da capacidade de lidar com burocracia e quando não cria dependência, mas autonomia. Ao analisar este documento, há algo que se torna claro. O problema não é falta de boas intenções, o problema é a distância entre o que está escrito e o que acontece na vida real. Persistem 3 falhas estruturais: a burocracia que cansa e desmotiva, a formação que não chega ao emprego e um Estado que trata de forma igual realidades profundamente diferentes. É por isso que deixo 3 perguntas que considero essenciais. Ao longo de todo este percurso, formação, programas, cotas, incentivos, em que momento o Estado assume que falhou quando não há emprego no final, ou o fracasso nunca tem responsável? O sistema está organizado para promover autonomia ou para gerir pessoas dentro de respostas permanentes? Em que ponto a proteção passa a ser um bloqueio à independência? E, por último,
Se uma pessoa com deficiência disser tudo certo, formações, candidaturas, avaliações, adaptações, que garantia real tem hoje de que o sistema o acompanha até ao fim e não a abandona a meio do caminho? Estas perguntas são importantes porque mostram onde o sistema quebra e porque a inclusão não se mede por intenções, mede-se por resultados. Da parte do Chega, a posição é clara, defendemos direitos que se exercem, defendemos menos burocracia e mais responsabilidade, defendemos soluções que cheguem ao interior, às ilhas e a quem está longe dos centros de decisão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pediria o favor e pediria também aos senhores deputados se não viam inconveniente em que eu fizesse uma ligeira intervenção, apesar de estar aqui neste lugar. Se ninguém se opuser. Muito obrigado. Sempre que lido com assuntos destes, eu acho que todos nós ficamos um pouco incomodados. Não me canso de dizer, ainda neste fim de semana, com a paralisia cerebral, não me canso de dizer que qualquer um de nós pode, de um momento para o outro, encontrar-se num estado daquilo a que nós vulgarmente chamamos de deficiência. Portanto, é bom que esta Assembleia apoie as vossas pretensões. Gostava de sensibilizar aqui os senhores deputados que nós temos imensas leis já, que depois, por serem tantas, são usadas de forma absolutamente obtusas umas com as outras. E dá para tudo. Por exemplo, os certificados de incapacidade são cerca de 60 normativos que regulam os certificados de incapacidade. Depois são cerca de mais de 30, quase 40, que regulam a aquisição de equipamentos. Sobre as acessibilidades, já há imensas leis, não sei se eu não as li todas, só as contei, li algumas, sobre a acessibilidade nos edifícios públicos, privados. Portanto, é bom que esta Casa olhe para estes problemas todos da forma que eles devem ser olhados. Muito obrigado. Vou agora passar a palavra à senhora deputada Lia Ferreira, do Partido Socialista. Tem 5 minutos, senhora deputada. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhoras deputadas e um cumprimento muito especial à Forman e trabalhadores que aqui trouxe. E agradecer não só por terem vindo, pedirem para serem ouvidos, trazerem o vosso caderno reivindicativo, mas, acima de tudo, pelo trabalho que realizam e por terem dado voz às pessoas com deficiência, por terem começado por passar precisamente a voz a quem deve dar direito ao nada sobre nós sem nós. Além de sublinhar o trabalho que vocês fazem, que é essencialmente muito importante, é um trabalho que tem como eixo estruturante a autonomia, a dignidade e a participação plena na vida em sociedade, porque é isto que o trabalho representa na vida de qualquer pessoa. Sendo central, obviamente, para qualquer pessoa, esse direito assume uma relevância muito maior naquilo que é a vida das pessoas com deficiência, dadas as barreiras estruturais que persistem no acesso ao emprego e que já foram aqui bastante elencadas. Deixem-me só recordar que os mais recentes dados do Observatório dos Direitos da Deficiência e dos Direitos Humanos, relativamente a 2024, dizem que cerca de 54,3 pessoas com deficiência desempregadas em situação de desemprego de longa duração representam a comunidade das pessoas com deficiência, ou seja, o grande bolo das pessoas estão em situação de desemprego de longa duração. Isto coloca Portugal na 4ª posição na União Europeia, o que nos deve deixar em estado de alerta. O mesmo relatório evidencia também que 68% das cotas de emprego no privado estão a ser ocupadas por pessoas com mais de 45 anos. Isto leva-nos a questionar, inclusive, sobre realmente quem é que está a ter acesso a estas cotas. Ou seja, qual é a eficácia global do sistema tal como está.
E ainda sobre este caso, porque também acompanhamos a vossa perspectiva, porque dizem isso mesmo no documento, que esta certificação médica está muito assente ainda na tabela nacional de incapacidades e que isto continua a transportar-nos para um modelo médico-assistencialista que nós também repudiamos. Nós achamos que, não é repudiamos, achamos que já devíamos estar num outro patamar e acompanhamos essa vossa posição por isso mesmo. Acompanhamos que a abordagem de hoje devia ser um modelo assente nos direitos humanos e era disso que devíamos estar aqui a falar. E já devíamos estar nesse ponto, mas não estamos, temos que trabalhar para lá chegar. Estávamos a fazer esse caminho até 2024, que entretanto foi quebrado e que parece querer ser ainda mais quebrado com algumas opções que estão a ser tomadas pelo atual Governo, nomeadamente a condição de recursos na assistência pessoal. E por isso mesmo, porque este caminho tem que ser novamente retomado, a vossa presença aqui é fundamental. Compreendemos a vossa defesa sobre a generalização do acesso à lei das cotas, percebemos a vossa necessidade de incluir pessoas que não têm, pela sua incapacidade intelectual, cognitiva e neurodivergência, inclusive, não têm acesso aos 60% de incapacidade e que por isso não estarão abrangidas pelas cotas, mas isto leva-nos a perguntar se acham que realmente apenas alargar a lei das cotas, baixando para os 33%, se realmente vai ser essa a solução efetiva. Se baixar a percentagem mínima, vai garantir o acesso às pessoas com limitações intelectuais, porque, na verdade, nós podemos estar aqui a criar uma entropia maior no sistema, uma vez que vamos também dar acesso a pessoas que, na realidade, nem têm qualquer deficiência, têm um problema de saúde, muitas vezes temporário ou permanente. Isso não é propriamente uma deficiência e, novamente, pode atirar as pessoas com incapacidades intelectuais para fora do mercado, porque serão sempre preteridas. Nós já nos confrontamos com esta análise em outros momentos, nomeadamente quando foi estruturada a medida do Serviço de Apoio à Vida Independente, e por isso mesmo perguntamos, porque o modelo que foi adotado na altura foi tipificar explicitamente grupos ou critérios funcionais para evitar a exclusão destas pessoas que vocês querem ver incluídas e que acreditam que a percentagem poderá fazer a diferença, e gostávamos de saber se realmente acham que a solução é baixar a lei das cotas, baixar de 60% de incapacidade como recurso de acesso ou para 33%, se isso vai realmente abranger, ou se vamos novamente criar uma entropia e se devemos olhar para o problema como ele tem que ser olhado, de uma forma mais estruturada, específica e tipificada para esta população, para garantir que ela tem acesso e que não será uma cota que irá deixar, que inclusive até vai agravar o desemprego para muitas outras incapacidades. Portanto, o Governo está aqui a criar uma grande entropia que só complica, a nosso ver, que não vai trazer qualquer benefício para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Queríamos também perguntar se consideram que o atual sistema de formação profissional está realmente ajustado às medidas, às necessidades do mercado e das pessoas com deficiência. E ouvimos aqui um testemunho que nos reforça estas nossas dúvidas. Sabemos, porque vemos no terreno que algumas pessoas se repetem ciclicamente nas ações de formação, mas ficamos com dúvidas até que ponto estas ações estão realmente a garantir a transição efetiva para o mercado de trabalho ou se apenas estão a ser um paliativo. E não temos esses dados, não temos esses dados, mas certamente que vocês que estão no terreno terão e gostávamos de perceber qual a vossa análise sobre isto. Relativamente à eficácia dos 63 centros de recursos para a qualificação e emprego, vocês referem que alguns estão a fazer um excelente trabalho e nós concordamos, mas perguntamos se consideram que deveria ser feita uma avaliação nacional independente ao funcionamento destes centros de recurso, até para perceber as necessidades dos centros, porque nem sempre a necessidade é apenas uma questão financeira. Muitas vezes, aliás, de quadro comunitário em quadro comunitário, nós vamos investindo sempre nestas áreas, e bem, mas temos dúvidas sobre se estamos aí no caminho correto ou se tem que haver aqui uma reformulação do sistema. E, por fim, na vossa perspectiva, quais os principais obstáculos que encontram e que devem ser assegurados, que devem ser eliminados para simplificar ou reverter
medidas que possam não estar a funcionar. O que é que vocês entendem que deve ser o caminho para que realmente possamos, dentro de algum tempo, estar aqui a falar com outros dados, com outra perspectiva e que não outra vez, novamente, a pedir aquilo que já devia ser um direito adquirido, o direito ao trabalho digno e com autonomia e independência. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do LIVRE, a deputada Isabel Mendes Lopes. Por favor. Muito obrigada, Sr. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores deputados e as senhoras deputadas e também os representantes da Formen e dos trabalhadores e agradecer muito a oportunidade de estar a falar convosco por videoconferência e pedir também desculpa, mas tenho de dar aqui apoio à família por uma situação de doença e foi a forma que consegui de participar e portanto quero agradecer muito também aos serviços o apoio que me deram para conseguir estar aqui convosco. Queria saudar o pedido de audiência. Esta conversa é muito importante e, sobretudo, importante porque se baseia neste caderno reivindicativo que é muito concreto, muito explícito e com soluções muito concretas, muito diretas ao assunto. É muito importante esta conversa e acho que espero que seja uma primeira de várias conversas, porque cada um destes 18 pontos, na verdade, merece depois uma discussão mais aprofundada e depois como é que podemos, por um lado, melhorar leis ou criar novas leis ou fazer medidas concretas para os efetivar. Portanto, queria saudar também todo o trabalho que está por trás deste caderno, que acaba por ser muito simples, mas sabemos que quando as coisas são simples e são fáceis de perceber, tem um trabalho enorme por trás e, portanto, agradeço-vos todo o trabalho que foi feito e que foi o resultado de um trabalho conjunto com muitas pessoas. Nós sabemos que ainda estamos longe de termos uma integração, uma inclusão plenas e de garantirmos os direitos das pessoas com deficiência naquilo que é o acesso a uma vida digna e a todos os aspectos da vida que nós temos, nomeadamente as questões do trabalho. E isso é uma questão muito importante, o direito ao trabalho com dignidade. E por isso eu tinha algumas perguntas mais concretas sobre algumas das medidas que apresentam. Em relação à questão da contratação, quais é que sentem do lado das empresas, quais são as maiores resistências à contratação de pessoas com deficiência? Se continua a haver um desconhecimento, imagino que sim, porque sugerem que haja mais campanhas e mais formação sobre a possibilidade e a integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, se continua a haver muito preconceito ou medo de custos com adaptações ou medo da burocracia, quais são as principais barreiras que sentem do lado das empresas. E, por outro lado, também quais são as principais barreiras que sentem no acesso ao emprego, porque sabemos que muitas vezes, até já tivemos testemunhos também neste grupo de trabalho, de pessoas que não conseguem aceder a um emprego porque não têm forma de se deslocar para esse emprego. Portanto, gostava que falasse um bocadinho sobre isso. Gostava também de retomar a questão das cotas e ir percebendo o que nos trazem. Eu gostava de perceber como é que consideram que a questão das cotas pode ser mais fácil e mais bem resolvida do que hoje existe e como é que vêem, portanto, repetindo um bocadinho a pergunta que foi feita pela deputada Lídia Ferreira, como é que vêem este alargamento que o Governo faz na sua proposta de alteração ao Código do Trabalho, em que reduz a percentagem de incapacidade para 33%, o que
à partida é bom porque, na verdade, abrange mais pessoas, mas pode deixar mais desprotegidas as pessoas com um grau de incapacidade maior e, portanto, gostava que falassem um pouco sobre isto e também sobre a possibilidade de, nessas cotas, haver uma subcontratação ou recurso a trabalho temporário e se não consideram que aqui há uma desproteção das pessoas com deficiência no seu trabalho e no acesso ao trabalho. Também gostava de perceber, ainda em relação à questão das cotas, o que é que consideram que seria mais eficaz a nível de garantia de cumprimento das cotas por parte das empresas e das entidades, além da fiscalização, claro, mas se deveria haver uma maior transparência pública das entidades que cumprem ou não a lei, se deveria haver o reforço de apoios técnicos e de acompanhamento às empresas, portanto, como é que nós poderíamos, no fundo, tornar a lei de cotas mais efetiva e mais controlada, digamos. E depois sabemos que há uma série de aspectos na nossa vida que também são muito relevantes e que até condicionam o acesso e a manutenção de um trabalho e, portanto, gostava de perceber que outros instrumentos, como relativo, por exemplo, a apoio à habitação, ou à mobilidade, ou à aquisição de tecnologias de apoio, consideram essenciais para assegurar uma vida digna às pessoas com deficiência. Tenho também mais uma última pergunta relativamente à questão da carta de condução. É uma questão muito específica e muito importante, sobretudo em zonas onde o sistema de transportes públicos não responde. Referem especificamente o exame de código e gostava de perceber se, a nível do exame prático, portanto, o exame de condução e as aulas de condução, também há algo que se possa fazer para garantir um acesso mais pleno e mais justo às pessoas com deficiência e que adaptações é que devem ser feitas e qual é que é o papel tanto do Estado como das escolas de condução nesse caso. E são sobretudo estas as minhas perguntas e agora espero que de facto consigamos continuar esta conversa porque acho que é um bom ponto de partida para o trabalho que nós vamos fazer ao longo dos próximos 4 anos também na Assembleia da República, sempre com a vossa colaboração. E muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia. Faça favor, 5 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Senhores Deputados, cumprimento os nossos convidados. Gostaria de saudar, além da presença, os contributos que nos trazem e o trabalho que realizam por esta causa, que é uma causa justa. O PCP, como sabem, há muitos anos, há décadas, que tem iniciativas, tem propostas, tem trabalho feito nesta área e ainda agora no Orçamento do Estado apresentou um conjunto de pelo menos 8 iniciativas na área da deficiência, de que gostaria de destacar a atribuição dos produtos de apoio, o sistema de indução magnética nos espaços e serviços públicos, a eliminação de barreiras arquitetónicas, a prestação social para a inclusão e a redução do passe em 50% nos transportes públicos. E já na próxima quinta-feira vão a debate no plenário 2 iniciativas importantes. Por um lado, a agilização da emissão e revalidação do atestado multiusos e também a melhoria no regime de antecipação da idade da pensão de velhice para pessoas com deficiência. Eu creio que de todos os aspectos aqui trazidos, há uma questão central que se coloca, que é desde logo o direito ao trabalho. E o direito ao trabalho para todos, independentemente da sua condição. E nós sabemos que, de facto, é um direito que continua a ser, se não denegado abertamente, é claramente prejudicado às pessoas
com deficiência, elas estão entre os que mais sofrem com os problemas de precariedade, de desemprego cíclico e até desemprego prolongado. E, portanto, não admira que cheguem à idade da velhice, muitas vezes com a ameaça de pensões muito baixas. Este problema coloca-se também até naquilo que para nós é um direito fundamental de todas as crianças, de todos os jovens, que é o acesso à educação, ao ensino, até aos mais elevados graus do ensino e do conhecimento, mas também à formação profissional. Ora, como sabemos, de facto, em termos das estatísticas, dos dados oficiais sobre a deficiência, Portugal, apesar desta estimativa que aqui é apontada no vosso caderno, na introdução do vosso caderno reivindicativo, mas há uma insuficiência de dados que nos permitam, por um lado, caracterizar melhor, com mais rigor, o problema e, por outro, desenhar medidas efetivas para o combater. Por exemplo, quantas pessoas com deficiência têm efetivamente emprego? Quantos é que estão desempregados? E um elemento de análise para nós muito importante é qual é a percentagem de empresas que, independentemente da existência ou não de apoios do Estado ao emprego de pessoas com deficiência, facultam o acesso às pessoas com deficiência a um emprego pleno e ao emprego pleno com direitos. Eu, aliás, gostava de destacar do vosso caderno reivindicativo, que me parece um verdadeiro caderno de encargos para os legisladores que aqui estão, mas também para os que não estão, nomeadamente o Governo, e que comporta, no essencial, um conjunto de reivindicações justas, mas eu gostaria de salientar a referência que aqui é feita aos contratos de emprego e inserção. Nós sabemos que é uma forma, muitas vezes iníqua, de perpetuar não só a precariedade, mas também os salários muito baixos e a falta de perspectivas de futuro, uma vez que se trata de um conjunto de trabalhadores, já agora com ou sem deficiência, que são ora empregados, ora descartados e vivem muitos anos neste ciclo que é profundamente injusto. E, portanto, acompanhamos a preocupação que aqui é expressa em relação a esta matéria. E, para terminar, gostava de perguntar-vos, além deste encontro, aliás, creio que já produtivo do ponto de vista da identificação dos problemas, que encontros deste tipo estão previstos ou já foram realizados com o Governo e concretamente com a tutela. Eu já agora termino só com uma nota na eventualidade de eu não estar presente no momento em que estiverem a responder, não me levem a mal, mas eu terei forçosamente de sair em determinado momento para atender uma chamada que não pode deixar de ser feita. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra aos senhores visitantes. Têm 10 minutos para intervir. Disponham do tempo conforme entenderem melhor. Muito obrigado. Dão licença. Eu ia tentar, pronto, as perguntas são demais para poder responder sem interromper, mas eu ia tentar só situar um pouco a questão e tentar sintetizar um pouco o que é que aqui nos traz. Olha, um dos problemas que nós temos hoje no nosso setor, neste lado, é assim, a política de emprego, o emprego não é ainda uma questão central nos apoios às pessoas com deficiência. Não é a questão mais valorizada socialmente. Isto é, socialmente, pelo próprio sistema, pelo Estado, pela sociedade, não sei o quê, são muito mais valorizadas respostas tipo assistencial. Quer dizer, e as respostas de emprego que existem neste momento são respostas descentralizadas, são respostas integradas nas comunidades, são respostas invisíveis, não comportam edifícios, não têm instalações, não têm grandes estruturas, e, portanto, isso faz com que não tenham um grande impacto social imediato. E também não conseguimos ainda, nós, do nosso lado, das organizações que andamos nisto há muitos anos, também não conseguimos que isto seja considerado o elemento central da política. Estamos ainda muito mais numa fase em que são muito mais valorizados
a construções de lares residenciais, de centros de dia, de coisas afins, mas, de facto, o emprego não é ainda um elemento estrutural da política. E essa é aquilo que nós queremos reverter. Mas atenção, isto não está só do lado do Estado, porque se fosse uma questão política era simples, isto está do lado da sociedade, e do lado da sociedade está do lado das nossas organizações. E a Formen tem assumido isso, temos dito perante nós próprios, muitas vezes, que nós, enquanto organizações que temos como função promover o emprego, de facto, também estamos a falhar em muitos contextos e em muitas situações, e, portanto, não estamos também a conseguir responder a isto, da maneira que temos. Agora, há algumas questões que são importantes e que mudaram muito nos últimos tempos. A questão dos contratos de emprego apoiado em mercado aberto, que é o sucessor do emprego chamado emprego protegido, né? O emprego protegido é uma coisa que foi criada em Portugal em 1983 e que até 2015 conseguiu criar 500 postos de trabalho. Né? O emprego apoiado, que no fundo tem o mesmo tipo de apoios similares para os empregadores, conseguiu desde 2015 para cá, neste momento não sabemos exatamente, não temos esses dados, mas no mínimo serão 7 mil, criação de 7 mil postos de trabalho apoiados. E, portanto, isto seria permitiria, teoricamente, já dar uma grande visibilidade a isto. O que acontece é que há muitas assimetrias nacionais. E isto também é uma questão que não tem que ver com a política, mas tem que ver com os Estados, eu não sei com quem que isto tem que ver, com nós todos, que é também o quê? Nós temos hoje situações em Portugal que, com estes instrumentos políticos, a situação do emprego das pessoas com deficiência é praticamente resolvida. É? E temos situações, com a mesma legislação, temos situações, e com os mesmos instrumentos, temos territórios em que ela não existe. E isto aqui é um problema também de eficácia, de como é que nós conseguimos dotar as organizações que estão no terreno. E isto estamos a falar de organizações que atuam com os mesmos instrumentos políticos, com os mesmos apoios financeiros. Nós estamos aqui a falar de coisas diferenciadas. E, portanto, isto aqui, se me dizem assim, o que é que faz a diferença nisto? Faz a crença, faz os valores, faz a forma como é que as pessoas atuam. E como é que as organizações atuam e como é que os serviços públicos que estão nos territórios também atuam. Porque aquilo que hoje sabemos, em grande parte, os territórios que nós conhecemos, que têm maiores sucessos, têm sempre uma característica comum, que é a grande articulação e a grande cooperação entre os serviços de emprego, os centros de emprego e as organizações que no terreno trabalham. Isto é comum nos territórios que estão bem-sucedidos. Nos sítios em que não há sucesso, provavelmente, às vezes não há uma coisa, às vezes não há coisa nenhuma destas. Né? E, portanto, estas assimetrias regionais são também uma fonte de invisibilidade, quer dizer, mas são também a demonstração que é possível. Né? Nós hoje temos, e temos em vários sítios do país, territórios em que esta questão está relativamente resolvida, e que penso que também não tem depois, não lhe é dada a visibilidade que eles mereciam. Às vezes também acontece do lado do Estado uma coisa, quando é difícil passarmos a executar uma coisa, passamos a criar outra. Isso depois normalmente atrapalha-nos e acabamos por complicar. Porque eu lembro que os primeiros movimentos em que eu participei, relacionados com a criação do emprego apoiado, começaram em 1983, para conseguirmos que isso fosse criado em 2009 e depois tivesse alguma aplicação prática a partir de 2015. Portanto, são sempre processos de muito longo prazo, mas já avanços muito grandes. Né? E é isso também nós não queremos, porque há coisas que não funcionam muito bem, deitar fora aquilo que funciona bem e o potencial que isto tem. Portanto, eu penso que, ao nível da armadura política, nós temos os instrumentos que são suficientes. Não sei se são ótimos, nem estou preocupado com isso, mas sei que são suficientes para nós conseguirmos fazer. E preocupa, de facto, e preocupa-nos a nós, forma que não temos, também do nosso lado, não termos conseguido esta dinamização e este é um dos nossos problemas. Porque, neste momento, muitas das questões que têm a ver com a pouca receptividade das empresas, também é engraçado, porque a pouca receptividade das empresas é em zonas em que há poucas experiências, porque em sítios em que isto já é uma prática cultural, não há esse problema. Portanto, isto também é uma coisa que temos que exige a criação de uma cultura e de uma prática. Né? E, portanto, é um processo sempre de passo a passo, de conquista a conquista. Agora, é evidente que há comunidades que avançaram muito mais nisto que outras, e onde isso hoje é muito mais fácil. Sobre as cotas, aliás, eu costumo dizer um bocado, dizia sempre ao pessoal com quem é responsável, dizia, só custam os primeiros 10. E os primeiros 100 também ainda custam um bocadito. Mas, por exemplo, nós tivemos uma experiência muito pessoal, muito prática, de criar cursos de formação profissional que dependiam de estágios em locais onde não havia nada,
Os primeiros foram muito difíceis, os segundos foi fácil, digamos, porque depois das comunidades conhecerem, as comunidades abrem-se. Neste momento, muitas empresas reagem de uma forma defensiva por ignorância. Apesar de nós termos estudos, existem estudos que mostram que, quando perguntar às empresas qual é o grande ganho das pessoas com deficiência na empresa, a generalidade das pessoas dizem, a generalidade dos empresários que valorizam mais é a melhoria do ambiente, o ambiente social e organizacional dentro da empresa. Isso é um ganho para as empresas, mas de facto a maior parte das empresas, muitas empresas em zonas em que isto não é prática, pronto, não têm medo, resistem e pronto, com prejuízo às vezes para elas próprias. Em relação às cotas, pronto, esta dúvida sempre entre a questão que a Lia Ferreira levantava e a questão do nosso lado, estamos aqui um bocado como sempre neste balanço, e que também não sei dizer, não garanto que esta solução seja melhor que a outra. Sei que, de facto, que não tivemos muita dificuldade em conseguir que a outra funcionasse com agilidade. Nós temos um problema, eu reconheço isso completamente, que é o problema de conseguirmos que a formação profissional que é feita para pessoas com deficiência se transforme em empregos. Isso também está do nosso lado. Também há coisas que nós temos do nosso lado. Mas também está do lado, às vezes, de um sistema de formação profissional que está ainda demasiado concebido para um mundo que já não existe. Né? E que nós estamos a conceber, nós hoje, as pessoas com deficiência hoje não vão ter propriamente uma profissão, às vezes a gente forma para uma profissão, vão ter um emprego. E esse posto de trabalho muitas vezes é feito a partir de elementos de muitas profissões. E para pessoas com baixas capacidades de leitura ou de escrita, há muitas oportunidades de trabalho, mas são muitas vezes atividades de trabalho que funcionam preferencialmente, aquilo que hoje também a experiência mostra, funcionam em sítios em que existe muita supervisão natural. Isto é, ou equipas de trabalho que funcionam em conjunto para a realização de tarefas, ou em ambientes, muitas vezes, fabris, em que as tarefas são muito repetitivas e em que o próprio contexto condiciona a execução. E isso aí, qualquer pessoa com um mínimo de capacidades consegue, por vezes, ser muito produtivo. E sabemos hoje também, portanto, e para isso, muitas vezes, a questão principal não é o domínio da tecnologia, porque hoje ninguém domina a tecnologia o suficiente para ser autónomo no mundo do trabalho. Mas a diminuição, o que é que nós sabemos também que tem acontecido, é que a formação profissional, continuando muito centrada em formar pessoas para uma profissão, não é suficientemente flexível para facilitar que as pessoas se preparem para um posto de trabalho, que muitas vezes não corresponde a uma profissão. E que nas pequenas empresas, que são quem tem contratado muitas pessoas com deficiência ao abrigo destes programas de apoio, são muitas vezes o que as pessoas querem, pessoas polivalentes, adaptáveis a várias tarefas, que possam servir de apoio em várias circunstâncias e que sejam fiáveis do ponto de vista comportamental. Portanto, os programas de formação profissional, o Instituto de Emprego e a cultura da formação profissional em geral é muito focado em formar o carpinteiro, em formar o cozinheiro, e se é cozinheiro não pode ser pasteleiro, mas depois se a pessoa vai trabalhar para uma pastelaria e diz, agora, no outro dia, há pouco tempo, me contava uma história de agora os auxiliares os assistentes operacionais nas escolas acham que há tarefas de apoio às crianças com deficiência que já não são deles porque são de outra qualquer profissão que não sei o que não existe. Depois criamos coisas que complicam a vida das pessoas, não é? Porque, de facto, uma pessoa, um pequeno restaurante precisa de uma pessoa para lavar a louça, se calhar para chegar as batatas de manhã, a lavar a mesa, se calhar para ajudar a mesa, para depois recolher as louças, para depois ajudar a lavar tudo, precisa de uma pessoa para fazer um conjunto de grandes tarefas. E isto geralmente não são tarefas de grande complexidade técnica. São tarefas que exigem persistência, que exigem ética de trabalho, que exigem uma cultura de trabalho, que exigem saber funcionar em sociedade, que exigem saber isto. E a nossa formação profissional continua muito focada na ideia de certificar as pessoas e dar-lhe um diploma. O que acontece é que, de facto, nas nossas organizações, né, seja uma associação, uma PACDM, uma associação, uma CERSI, não por muito que a gente pinte as coisas, continuam a ter algum simbolismo negativo, não vale a pena, não é? E dizer, o facto de uma pessoa ter, eu costumo dizer um bocado a brincar, que às vezes diz, os jovens agora não querem ir para essa formação. Está bem, mas quer dizer, um jovem ir para uma formação profissional, para a minha associação ou para outra, ou não é lá que vai encontrar nas raparigas bonitas, não é? Quer dizer, nem isso, e isso também não aumenta necessariamente o prestígio dele no grupo, na rua, enquanto os amigos. E, portanto, há aqui um problema todo, um problema complexo,
mas que já há, e aquilo que gostava também de deixar aqui, não sair dessa ideia, deixar aqui, há neste momento instrumentos que permitem, há boas práticas sustentadas nos instrumentos que existem, sejam de financiamento, seja de política, portanto não, nem sequer é uma questão essa. Falta-nos a nós todos e à sociedade em geral dar mais importância às políticas de emprego, agilizar alguns mecanismos, obviamente, é evidente que há sempre coisas que demoram mais que a que a gente queria, mas também é muito engraçado, porque as coisas demoram mais onde há pouca prática, né? Porque nos centros de emprego que têm muita prática de criação de contratos, despacham-nos muito mais rapidamente que aqueles que fazem muito poucos, porque não sabem como é que hão de fazer, né? E quando chega ao próximo já esqueceram como é que fizeram o outro, e isso tem sempre um processo muito complicado. E é isto, sobre, sei lá, todas as coisas eu gostaria muito de poder responder, sobre os dados, gostaria muito de ter estatísticas de dados. Agora, só para dar uma ideia da importância das políticas do emprego, não é exagero dizer que 1% das pessoas em idade ativa poderiam beneficiar e deveriam beneficiar destes apoios aos contratos de emprego apoiado. Por uma razão que depois, o que é que acontece com frequência? As pessoas podem não ter grandes limitações para o trabalho e às vezes costumam dizer, só lhe falta saber trabalhar. Né? Sabem tudo, só lhe falta saber trabalhar todos os dias e fazer as mesmas coisas. E o problema é que, quando estas pessoas trabalham e passam a ter uma vida mais estruturada, começam a ter também menos problemas sociais à volta delas, com os filhos, com as escolas, com as coisas, com tudo. E, agora, para manter o emprego, e para ser um emprego, é importante o apoio. É importante o apoio ao longo de toda a vida, porque as pessoas, ao obter um emprego, não deixam de ter problemas. Porque a grande dificuldade das pessoas com problemas cognitivos e que as leva à pobreza sistemática é um conjunto de decisões erradas que vão tomando por dificuldade em compreender os contextos sociais todos. Isso leva-as muitas vezes a tomar decisões precipitadas, descontextualizadas e que depois se refletem em coisas graves, ao nível até de perderem o emprego, perderem as casas, fazerem coisas que... E falamos de coisas como, por exemplo, pessoas que assinam contratos com operadoras de internet para coisas que nem têm, para internets, para televisões que não têm, né? E que pagam não sei quanto, quer dizer, pessoas que... coisas desse tipo, mas que levam as pessoas a situações de pobreza e de dificuldades. Que o emprego é aqui também um grande elemento de controle social destas situações, portanto, e neste sentido, nós achamos que o emprego aqui tem um ganho enorme, embora esteja por definir, mas posso dizer que há pouco tempo a despesa que havia do IFP com estes apoios ao emprego era basicamente igual ao que custaria ao Estado apoiar as PSIs daquelas pessoas. Aquelas pessoas, se não estivessem a trabalhar, teriam PSI. E aquilo custava tanto ao Estado, como custam os apoios ao Estado, às empresas, para elas contratarem. O problema é que aquelas pessoas, ao serem contratadas, estão a ganhar no mínimo salário mínimo. Ou mais, né? Porque uma das vantagens desta legislação do emprego apoiado é que permite que as pessoas recebam o salário que recebe um trabalhador em categoria igual na mesma empresa. E isto permite também, que é novo, por exemplo, que uma pessoa que fez um curso, mas que tem uma dificuldade qualquer muito específica, portanto, e se formos para a área da doença mental há muitos, pode ir trabalhar como engenheiro e ganhar como engenheiro, né? E não propriamente ser engenheiro e ganhar salário mínimo. E isto é um ganho enorme. E isto é possível hoje, mas é pouco usado. Também é um bocado triste, né? E, portanto, às vezes ainda não estamos na fase de ter esgotado todos os mecanismos que a lei permite. E estamos aqui nisto, e não sei, gostaria muito de... Olha, ainda bem que isto tem um limite de tempo, senão não íamos jantar hoje, e era chato, mas... Ok, obrigado. Não sei se tenho mais algum tempo. Não poderia continuar, não sei se a Alice quer dizer alguma coisa para acabar. Sim, passo a palavra à doutora Sara Raposo. Não, Maria Alice. Maria Nogueira. Maria Nogueira. Bem, o meu maior problema realmente é as barreiras arquitetónicas, né? Porque uma pessoa com deficiência é o que nós realmente é o maior problema. E uma coisa que eu também aproveito para falar, porque também já tinha em mente falar, é os cães-guias. Gostaríamos de poder ter esse apoio, de podermos ter os cães-guias, porque, que segundo eu sei, só há realmente uma quinta e os cães realmente são-nos dados. O problema são os estágios, a adaptação do cão-guia à pessoa. São despesas, é muito dispendioso e é uma das coisas que nós gostaríamos que realmente o Governo nos apoiasse, porque um cão-guia realmente é muito útil para nós.
e não só com guia, porque até as nossas coisas, uma simples bengala, que podíamos ter o apoio, que é uma coisa que nós precisamos diariamente, nós cegos, não temos. Realmente é mais isso que me preocupa, porque é aquilo que se baseia naquilo que eu preciso diariamente para me deslocar, para ir para o meu local de trabalho. Obrigada por termos poder estar aqui a dar as nossas dificuldades e a falar sobre aquilo que nos rodeia. Um bem-aja. Muito obrigado. E agora nós vamos oferecer a todos os seus deputados, cada um dos seus deputados, um livrinho, que é uma coletânea de textos de um autor chamado João Braille, sobre uma metodologia que aparece muito nas nossas leis, que é o planeamento centrado na pessoa. Começamos a dizer que as leis devem ser centradas nas pessoas. Isto é uma coletânea de textos que a Formen editou e vamos deixar aqui para todos, cada um dos senhores deputados um exemplar. E muito obrigado. Muito obrigado pela vossa presença. Em nome deste grupo de trabalho, quero agradecer assim a vossa presença e todos os importantes contributos que aqui deixaram, as vossas pretensões e as vossas angústias. Estou certo que este grupo de trabalho e o grupo de deputados que está nesta casa, na Assembleia da República, irão ter em conta todas estas circunstâncias. Muito obrigado por terem vindo, boa viagem e obrigado também aos senhores deputados e senhoras deputadas.